Então, vamos lá, pessoal. Como é que vocês configuram o Chatbots V2 utilizando a WhatsApp, né? A API da WhatsApp, tá? Lembrando que esse template aqui, ele já tem pronto lá na loja de templates, tá? Totalmente gratuito para vocês utilizarem. Mas o importante, de fato, é vocês saberem como é que ele funciona para vocês conseguirem utilizar em outras automações, outros fluxos que você tem aí. Tá? E também, se caso der algum erro, você sabe como você pode refazer a conexão, no caso, configurar ele novamente, fazer todo esse processo de novo, tá? Então, a gente vai ter que fazer o uso de um módulo específico que a gente tem na WhatsApp, que é o baixar arquivo. Todo arquivo de imagem, áudio e documento que a gente envia, a gente precisa baixar ela através do baixar arquivo. Então, vou clicar nele aqui, tá? Lembrando que eu vou fazer o processo desde o zero, tá? Desde pegando a função ali até fazendo a configuração final dele ali. Então, em funções, eu vou selecionar aqui em condicionais o if, tá? Eu já tenho aqui no meu webhook um envio de uma mensagem que eu já fiz, tá? Então, é interessante vocês também fazerem esse processo, para vocês conseguirem ter aqui do lado. E vamos lá, então. Aqui em condição, eu vou vir aqui para baixo e vou selecionar aqui em message. Aqui onde está message, você vai selecionar o type. Você vai selecionar essa variável aqui. Então, vou colocar aqui um message type. Tudo junto, tá? Lembrando que não pode ter um espacinho, igual a text. Então, verifica se não tem nenhum espacinho aqui. E no valor se verdadeiro, o que você vai fazer? Como a gente já tem um ID de uma mensagem que ele manda aqui, a gente vai pegar, copiar ela e vai colocar nesse lugar aqui. Lembrando que é de fato o ID da mensagem que está sendo enviada aqui, tá? Lembrando que esse ID precisa ser o ID de alguma imagem. Então, para você fazer esse teste, envie uma imagem para esse número que está conectado para você conseguir pegar esse ID. Porque se você mandar um texto e você tentar pegar esse ID, ele não vai dar certo, tá? E aqui no valor se falso, você vai colocar o message ID, de fato a variável de message.id. Tá? Você solta ela aqui, ele vai ficar dessa forma: if em .bodyMessage.type é igual a text, a variável que você tem ali, né, no caso o ID, e a variável aqui do .messageID de fato. Tá? Então vou salvar aqui e vou ir para as configurações do Chatbots V2. Já no Chatbots V2, a gente vai utilizar a WhatsApp aqui, o resultado da WhatsApp para a gente colocar aqui, tá? Eu vou fazer essas variáveis na mão para ficar mais fácil. Então, novamente, a gente vai vir em funções, condicionais, colocar o if. Em condição, a gente vai utilizar uma outra variável que vem aqui no webhook. A gente vai lá para baixo novamente, aqui em message. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar a variável message type, que ela fica aqui um pouquinho para baixo aqui. Aqui, ó, message type. A gente vai colocar ela aqui na condição, vai colocar, então lembrando tudo junto, igual image message. Lembrando que tem que ser o I maiúsculo e o M maiúsculo, tanto para image, quanto para áudio, quanto para documento. Aqui no valor se verdadeiro, a gente então vai colocar a variável que retorna para nós da WhatsApp. Lembrando que eu vou fazer ela na mão, você que também consegue fazer ela. Então você vai abrir duas chaves, colocar um cifrão, colocar o 3. Esse 3 é o ID que aparece aqui na WhatsApp, esse número aqui basicamente, que é o identificador deste componente. Seleciona aqui então 3.body.fileURL, tá? E aqui no valor se falso, você vai deixar vazio, tá? Lembrando que tem que ser novamente sem nenhum espaço, tanto nas variáveis que você está colocando aqui, quanto no valor se falso, tá? Ele tem que ficar exatamente dessa forma. E você vai repetir esse mesmo processo para os outros, só que apenas repetindo essa questão aqui em específico, o image.message. Opa, aqui eu coloquei imagem, mas é image.message. Vou repetir nos outros ali e eu já volto. Então, repetir o mesmo processo para os outros dois, para áudio e para arquivo, tá? Lembrando que só altera essa mensagem aqui em específico, a estrutura se mantém a mesma, tá? Então, eu troquei o embody message.messageType igual a áudio e também aqui no de arquivo eu coloquei document message, tá? Então, vai ficar basicamente dessa forma. Aqui já na WhatsApp enviar texto simples, você vai selecionar a variável que retorna do chatbot V2. Lembrando que eu já testei ele aqui, ele vai vir com o result response. Então você vai colocar o response aqui basicamente, tá? Então é dessa forma que você faz a configuração do seu chatbot utilizando a WhatsApp, tá? Então o chatbot V2.
que você consegue selecionar todas as variáveis e também receber áudio, imagem e documento, tá? Lembrando que ele vai funcionar direitinho assim dessa forma.